Olá, vamos começar nossa live sobre psicologia positiva. Opa, o pessoal já começou a entrar, sejam bem-vindos. Se puderem, peço a gentileza de acenarem aí para dizer se o áudio está bom. Vocês estão me ouvindo? Por gentileza. Conseguem escutar o que eu estou falando? Dá para ouvir, né? Maravilha. Ótimo. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre psicologia positiva. A gente tem 1 hora aí de fala e vamos ter uma exposição, né? Eu vou falar primeiro e posteriormente vamos ter a interação. A gente vai poder falar a respeito. O áudio está excelente, já estou tendo aqui algumas confirmações, obrigado. Porque eu fiz uma adaptaçãozinha aqui básica de live, coloquei um fonezinho de ouvido para servir de microfone, por isso está esse catombinho aqui, mas dá para me ouvir, né? Maravilha. Bom, psicologia positiva. O que é psicologia positiva, pessoal? Psicologia positiva é uma corrente dentro da psicologia, porque dentro da psicologia existem inúmeras escolas, né, da ciência psicológica. A gente tem o behaviorismo, a gente tem a psicanálise, a gente tem a gestalt terapia, a gente tem o cognitivismo, a psicologia analítica, uma lista enorme de possibilidades. Mas a psicologia positiva é uma dessas correntes, é uma dessas abordagens psicológicas. O que diferencia ela? Ela foca no fenômeno felicidade. Ela visa justamente o estudo científico da felicidade. A psicologia positiva foca especificamente nisso. Não que ela negue as outras possibilidades de estudo da personalidade humana, da mente humana, do comportamento humano. Não há uma negação, não há uma perspectiva de simplesmente evitar os outros assuntos. Não é isso. É porque, na verdade, há um intuito de tentar suprir uma lacuna que existe na própria história da ciência psicológica. O pessoal está chegando, sejam bem-vindos. A gente está começando agora uma live sobre psicologia positiva e teremos a oportunidade de uma interação mais, ostensiva, mais para o final. Por enquanto eu gostaria de trazer algumas anotações que eu fiz, algumas contribuições para a gente compreender de onde é que veio essa corrente de pensamento, né? Então, eu gosto de me remeter à psicologia positiva na figura de Martin Seligman, que apesar de não ser exatamente o pai dessa expressão, porque quem criou a expressão psicologia positiva foi Abraham Maslow, muito antes, lá na década de 60, ele fala sobre psicologia positiva, mas isso só vai realmente se tornar uma escola psicológica na década de 90. E Martin Seligman é a pessoa responsável por, lançar para a comunidade científica essa visão, essa perspectiva, né, de, estudo, né, de foco da ciência. Já não mais a felicidade como uma informação meramente filosófica, mas sim agora como uma corrente do saber que vai trazer uma contribuição para a nossa vida cotidiana, né? Aí Seligman, ele tem uma história que é muito interessante. Certa feita ele estava conversando, né, com a filha por conta de uma situação inusitada. A filha dele, Nick, que na época tinha 6 anos de idade, havia sido admoestada, havia sido criticada por ele
porque ela estava brincando no jardim ali na frente da casa, muito entusiasmada, e como criança entusiasmada ela ria muito e fazia muito barulho, brincando, correndo para lá e para cá. E o curioso é que isso irritou Seligman. Seligman é conhecido por ser uma pessoa extremamente calma, mas ela estava tão barulhenta que isso irritou e ele gritou com ela. Ela respirou fundo, acolheu a crítica, chegou até o pai e disse: pai, eu estou muito triste, com vontade de chorar. Na verdade, a minha tristeza é tão grande que eu estou sentindo raiva e com vontade de gritar. Mas eu vou me segurar. Nós dois sabemos que é melhor que eu segure essa minha vontade. E do mesmo modo, papai, disse ela, seria interessante se você soubesse também controlar o seu mau humor. Aí uma criança de 6 anos de idade, no alto da sua sapiência, vira para o pai e dá uma lição de controle, administração, melhor dizendo, emocional. Seligman ouve aquilo, fica um tanto quanto atônito, porque ele estava no finalzinho já da campanha para se tornar o presidente da Associação Psicológica Americana, que é exatamente o mesmo que o Conselho Federal de Psicologia daqui do Brasil. Pois bem, ele seria presidente da APA, foi eleito inclusive, né? E a filha dele deu um banho de sapiência por conta dessa circunstância. Isso foi um diálogo foi tão intenso para ele, o impacto emocional nele foi tão grande que ele teve uma mudança pessoal após essa conversa. Seligman é conhecido ainda hoje como sendo a maior autoridade no mundo em psicologia da depressão. Ele estuda a depressão há muito tempo, interrompeu o estudo justamente a partir desse diálogo que aconteceu no ano de 1998 com a filha dele, que com toda essa maturidade, com 6 anos de idade, deu um banho de inteligência emocional no pai. Pois bem, ele, com essa circunstância, parou de estudar depressão. Só para se ter uma ideia, Seligman é conhecido pelo conceito de desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? Foi feito um estudo com cães que eram colocados em gaiolas, e nessas gaiolas os cães tinham um condicionamento comum, né? De se fizer tal coisa, ganha alimento, ganha água, depois de ter passado por algum tipo de privação, algum tempo de privação dessas coisas. E aí eles aprendendo, eles se condicionando, eram colocados para ter um estímulo aversivo específico, que eram choques no chão da gaiola. E os choques alternados, choque e ausência de choque, choque e ausência de choque. O que é que aconteceu com isso? Os cães tentavam fazer alguma coisa para retirar aquele estímulo aversivo e nada que eles faziam, melhor dizendo, adiantava. O que é que eles aprendem com isso? Eles aprendem a não fazer nada. Eles aprendem simplesmente a não se comportarem de maneira a tentar parar os choques. Pelo contrário, eles fazem o quê? Se deitam no canto da gaiola e ficam ali recebendo choque elétrico sem qualquer tipo de reação. A isso se dá o nome de desamparo aprendido. E vários estudos da psicologia comportamental e da psicologia cognitiva vão dizer que isso também acontece em nós humanos, quando, diante de situações aversivas, quando nós tentamos e isso não dá certo, nós aprendemos a lidar de forma aprendida, ali no caso de desamparo aprendido, com aquela situação aversiva e não reagimos. Pois bem, quem foi o criador desse conceito foi Seligman. Pois Seligman, o que ele faz? Ele, nesse momento da vida, que era conhecido como a maior autoridade em depressão, rompe com esse tipo de estudo patológico e se propõe a entender por que algumas pessoas são felizes apesar dos pesares.
Aí ele chega realmente a perceber, né, que, poxa vida, pessoas otimistas e pessimistas passam por momentos ruins na vida. E aí ele foi tentar estudar e entender o que é que diferenciava essas pessoas, o que é que ele percebeu. Aí já é um achado que eu vou falar mais adiante, mas já é uma coisa interessante para a gente pensar. Ele percebeu que as pessoas otimistas agem com mais eficiência diante das situações difíceis, das situações aversivas, usando um linguajar psicológico. Pois bem, isso faz com que a gente se pergunte como ser otimista. Será que é possível aprender? Será que é possível ensinar uma pessoa a ser otimista, a ser uma pessoa mais feliz, a ter um outro tipo de comportamento diante de situações ruins? Pois bem, o que é que ele vai percebendo ao longo dos estudos? A primeira coisa que ele percebe é que já tinha um monte de gente estudando esse assunto. Já tinha um monte de grandes nomes. Aí ele vai na história da psicologia lá em William James. Antes mesmo de Wundt criar o laboratório de Leipzig, lá na Alemanha, no ano de 1859, William James já falava sobre o fenômeno felicidade. E aí ele vai se debruçar sobre o assunto, vai ler os estudos dos psicólogos humanistas, em especial os estudos de Maslow, vai se debruçar sobre isso e vai ver quem está publicando sobre isso naquele momento. E se destaca uma figura que é Mihaly Csikszentmihalyi. O nome dele é realmente bem complexo, mas é um autor extremamente bem-humorado que se dispunha a estudar a felicidade desde muito tempo. Ele já estudava isso, já tinha uma experiência vasta em fenômeno felicidade, que era chamado já aí como bem-estar subjetivo. E é curioso esse nome por quê? Porque a palavra felicidade remete a um conceito bastante filosófico e, portanto, de difícil acepção, de difícil conceituação. Então ele usa o conceito de bem-estar subjetivo porque isso se torna algo mensurável, algo aferível. Então isso é algo cientificamente estudável, se é que a gente pode falar desse jeito. Aí o que é que Seligman vai percebendo nos estudos tanto de Csikszentmihalyi, com quem ele se aproxima bastante, se tornam amigos, né? E ele vai começando a perceber que existem estudos interessantes e ele próprio também cria várias metodologias de estudo em nível estatístico para perceber cientificamente a possibilidade de ser feliz, né? Tentar compreender se há, por exemplo, religião faz as pessoas serem mais felizes. Por exemplo, ser casado, quem é mais feliz, casado ou solteiro? Quem tem filhos é mais feliz do que quem não tem? Então são perguntas que ele começa a fazer estudos e diversas publicações a esse respeito. É interessantíssimo porque todos esses estudos vão culminar nisso que é chamado de psicologia positiva a partir do ano de 1998. E aí o que é que a gente vê? Que ele migra do patológico para o saudável, né? E vai com isso se inspirar. Ele separa o estudo da psicologia, o estudo da felicidade, em um tríplice aspecto, muito inspirado em três grandes filósofos. Um é Aristóteles, outro é Mêncio e o outro é Confúcio. Aí ele vai perceber que existem três grandes gamas, três grandes ramos da vida que podem ser estudados cientificamente. Um deles é uma vida prazerosa, o prazer de viver. Outro deles é uma vida boa. E o outro deles é uma vida significativa. Então, com esse foco, ele vai buscar realmente compreender o que é que realmente influencia na felicidade. Aí já falaram aí do dinheiro, né? Será que o dinheiro realmente traz felicidade? Existem estudos que mostram sobre isso, já eu vou falar disso. Mas vamos lá, então, falando desse tríplice aspecto com relação aos estudos que surgiram a partir de 1998. A vida prazerosa, né? Aí para trazer apenas alguns exemplos, porque eu não me pretendo nessa introdução aqui esgotar o assunto, óbvio,
né? Ele vai falar o quê? Que emoções positivas estão correlacionadas estatisticamente com uma vivência maior de felicidade. As pessoas relatam mais felicidade à medida em que sentem mais, que vivenciam mais emoções positivas. Por que eu falo vivenciam, né? É bem inspirado na fala de Roberto Carlos naquela música que diz que o importante é que emoções eu vivi. Pois bem, porque a gente vive emoções. São situações que a gente se envolve e realmente vivencia. E aí ele vai dizer o quê? Que para haver um relato de felicidade é absolutamente imprescindível que a gente tenha satisfeitas minimamente aquelas necessidades que a gente conhece do triângulo de Maslow. A gente às vezes até estuda de forma desatualizada o triângulo. No finalzinho da vida, Maslow atualizou o triângulo e eu não sei porque as faculdades de psicologia ainda hoje ensinam a versão desatualizada. Eu acho isso realmente um despautério, porque se o autor trouxe uma atualização à sua teoria, como é que as universidades não pegam essa atualização e trazem? Pois bem, a gente conhece aquela versão de 5 níveis, né? Quais são os 5 níveis que a gente conhece? As necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades de amor e pertencimento, as necessidades de estima e as necessidades de autorrealização, né? Não é essa versão que a gente realmente vê muito frequentemente. Pois bem, Maslow, no fim da vida, ele atualizou essa versão e incluiu mais 3 degraus. Muita gente ignora esse fato, né? Apesar de Maslow ser o psicólogo mais famoso do mundo, como eu sempre falo nas minhas palestras e nas minhas aulas. Por quê? Porque os outros teóricos da psicologia não eram psicólogos, não eram formados em psicologia. Eles eram médicos, por exemplo, Vygotsky era formado em direito, Piaget era biólogo, especialista em moluscos, né? Por exemplo, o próprio Skinner era professor de literatura. Então não eram exatamente psicólogos formados em psicologia mesmo, né? Pois Maslow foi um dos primeiros, um dos pioneiros dentro da corrente, dentro da própria psicologia, a trazerem esse tipo de conhecimento. Pois bem, o que é que Maslow vai colocar mais na pirâmide? Ele vai incluir acima, então os degraus estão lá, né? Vamos lá. Primeiro, necessidades fisiológicas, depois necessidade de segurança, lá em cima, necessidade de amor e pertencimento, mais acima um pouquinho, necessidade de estima. Aí ele coloca acima da necessidade de estima as necessidades cognitivas, que é a necessidade de saber, de conhecer. Porque conhecer também é prazeroso. Não apenas conhecer para usar o conhecimento para ganhar mais dinheiro ou para se sentir admirado por alguém, mas porque conhecer por si só já é prazeroso e reforçador, né? E fora a necessidade cognitiva também, para além de conhecer, vem com a possibilidade de implementar a nossa mente, de melhorar nossas capacidades cognitivas, ampliar nossa memória, nossa capacidade de tomada de decisão, nosso raciocínio lógico-matemático, e por aí vai uma lista de possibilidades. Pois bem, aí acima da necessidade cognitiva, Maslow colocou mais um degrauzinho lá, dizendo que também nós temos necessidades estéticas. O que são necessidades estéticas? Necessidade de beleza, de vivenciar o belo. E eu não estou falando do cantor. Eu estou falando de que a gente precisa viver a beleza. E isso não é só se arrumar e ficar bonito, não. É, por exemplo, a nossa propensão artística se torna mais quintessenciada, a gente já vai ter um olhar artístico mais cuidadoso, mais detalhista. A gente vai ter uma outra visão, né, com relação à beleza. A arte já não vai ser mais a mesma que nos entusiasmava até então. A gente vai buscar aí, por exemplo, um tipo de música mais refinado, uma forma de arte plástica, pinturas, esculturas, coisas que realmente vão tocar. Antes nem tocavam, agora toca. Então há aí uma necessidade que você tem de buscar vivenciar essa experiência estética, essa experiência de felicidade por estar vivendo com uma situação de beleza.
Pois bem, aí ele coloca acima da necessidade estética a necessidade de autorrealização, que eu falei agora há pouco, e acima dessa a necessidade de autotranscendência, que é mais do que realizar-se, mais do que ser, como ele próprio diz, o mais completo você, que só você pode ser, é você ser mais ainda do que o que você é. É você se identificar com algo maior, com a causa, por exemplo, com algo que suplanta a sua personalidade, que está acima do seu ego. Então, com isso a gente vai ver que Maslow diz que as necessidades precisam ser satisfeitas. E Seligman confirma isso nos seus estudos. Não só Seligman, né? Os pesquisadores da psicologia positiva confirmam isso nos seus estudos, mostrando que a gente precisa de um mínimo de satisfação das necessidades para poder vivenciar o que se chama felicidade. Só que aí é que tá, o que é que Seligman traz de diferencial? É que, por exemplo, o dinheiro, foi falado agora há pouco aí sobre dinheiro, né? O que é que Seligman percebe? Sim, a gente precisa de dinheiro para ser feliz, mas até um determinado ponto. Se você continuar tendo a mais, além, o que é que pode acontecer? Um decréscimo do fator felicidade. É como se fosse uma curva normal de Gauss, né? É uma situação em que quanto mais você tem, menos você vai ter o desempenho com aquilo, né? Então, por quê? Porque geralmente isso de ter mais a cada momento vai nos trazer muito medo de perder, muita angústia com os nossos relacionamentos, quem será interesseiro, quem não será. Então, esse tipo de inquietação tira a nossa felicidade. Então, Seligman vai e atesta isso cientificamente, né? Não é uma coisa meramente filosófica, não é uma coisa meramente religiosa, por exemplo. Aí a gente vai ver o quê? Que, além dessa satisfação das necessidades, para se ter uma vida prazerosa, e aí a palavra prazerosa, geralmente a gente quando pensa nisso, pensa muito no olhar hedonista. Não, ele vai dizer que é uma vida agradável. É o conceito mais apropriado para isso, é a questão da agradabilidade. Então ele vai dizer que para ter uma vida agradável, a pessoa precisa conseguir ter um mínimo de equilíbrio entre passado, presente e futuro. E aí ele chega, por exemplo, a elencar algumas emoções e alguns sentimentos que fazem parte do processo de equilíbrio, que ajudam a tornar a vida mais agradável nesse sentido de equilíbrio entre passado, presente e futuro. Ele vai dizer que, por exemplo, pessoas que vivenciam, que têm como traço de personalidade a gratidão, são pessoas muito mais felizes em termos estatísticos. Pessoas que conseguem perdoar têm um fator de felicidade mais aprimorado. Pessoas que vivenciam atenção plena, ou seja, que conseguem estar aqui agora onde estão, fazendo o que estão fazendo realmente, porque infelizmente a gente vive realmente essa chamada pelos psicólogos existencialistas esquizofrenia existencial, que é essa cisão mental, essa quebra. A nossa mente não está aqui ao mesmo tempo que nosso corpo está aqui, né? Está aqui, mas não está aqui. Está aqui, mas está pensando na conta que tem que pagar, na novela que tem que assistir, no programa que vai ver, ou em qualquer situação que está mal resolvida. Pois é, essas situações em aberto, essas lacunas nos tiram do aqui e agora. E aí Seligman vai dizer que quem vivencia a atenção plena com mais frequência tende a ter um maior relato de bem-estar subjetivo, que é o nome científico da felicidade. E como eu disse agora há pouco também, ele percebeu que os otimistas têm uma maior eficiência para confrontarem as circunstâncias difíceis, as circunstâncias negativas das suas vidas. Então isso também faz toda a diferença, né? Viver a possibilidade de ser otimista. É interessante que eu vi 2 colegas fazerem uma transmissão ao vivo um dia desses, e um se dizia realista e o outro se dizia pessimista. Aí eu pensei, né? Lembrei logo de Seligman e de Dr. Richard Wiseman, que eu vou falar daqui a pouco dele também, que falam justamente disso, né? De que, apesar de muitas vezes parecer uma autoilusão, o otimismo tende, estatisticamente, a deixar as pessoas mais dispostas e mais eficazes para confrontarem os problemas que todos nós vivenciaremos. A questão é que o pessimista sofre por antecedência, enquanto que o otimista
tenta enfrentar o sofrimento e o resultado geralmente é mais aproximado do que ele gostaria que vivesse realmente, que acontecesse realmente, né? Pois bem, eu falei agora da vida prazerosa, nessa tríplice dimensionalidade dos estudos de Seligman. Eu vou falar agora da vida boa. É interessante também a questão da vida boa, porque ele percebeu que pessoas que cultivam, que buscam intencionalmente sabedoria e conhecimento, são pessoas que se mostram geralmente curiosas e com uma abertura para aprenderem com as situações que vivem. Ou seja, são pessoas que estão mais disponíveis a amadurecimento frente a circunstâncias adversas, como essa que a gente está vivendo agora, da pandemia do coronavírus, né? Então, diante de uma situação adversa como essa, uma pessoa que tem otimismo, uma pessoa que está aberta, que busca sabedoria e conhecimento deliberadamente, tende a viver com uma abertura melhor, com uma curiosidade que é saudável nesse caso. Outra emoção que está relacionada com a possibilidade de ter uma vida boa, como diz Seligman, é a coragem. E aí eu trago apenas duas emoções, são várias que ele cita, mas eu trago apenas duas emoções que vão falar sobre isso, né? A questão da coragem. Eu falei essa semana sobre a etimologia da palavra coragem em uma outra live, e eu gosto sempre de lembrar porque é fabuloso a gente perceber que coragem vem do latim, que significa a ação do coração. Cor, né? É saber de cor, saber de coração. E agem, que vem de agir, de ação, né? Pois bem, então a ação do coração, qual é a ação do coração, se não o amar, né? Se não o amor? Mas vamos adiante. O que ele vai falar? Que a palavra coragem remete a perseverança e paixão. É interessante pensar em termos de paixão, né? Porque quando a gente vivencia situações de forma apaixonada, muitas vezes a gente se sente mais corajoso para confrontar as situações que virão, né? Virão, não tem como a gente dizer que não virão. Tem uma autora que eu gosto bastante, Joana de Ângeles, que fala disso, que é exatamente o fato de que não é à toa, é bem metafórico, de quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é chorar, né? Porque é como se estivesse dizendo ali, estou chegando, mundão, né? Eu sei que eu vou passar por poucas e boas, mas vamos lá, tem que ter coragem, tem que enfrentar, né? Pois bem, além disso, ele também vai falar sobre a humanidade, o sentimento de humanidade, que ele identifica também com o sentimento do amor. Aí também, não vou esgotar o assunto, só são duas que eu vou citar aqui, emoções relacionadas a amor e humanidade, mas são várias, tá? Existem inúmeras, os estudos dele trazem uma lista enorme, mas aqui eu trago aqui a inteligência emocional e a generosidade, que são duas emoções que têm a ver com essa vivência de uma vida boa, né? A possibilidade de vivência de uma vida boa. A justiça, o senso de justiça, que faz toda a diferença, né? E aí o senso de justiça tem também inúmeras emoções, inúmeras vivências. E eu acho curioso até que Seligman coloca como uma emoção, como um traço de personalidade, a palavra cidadania, que é bem peculiar isso, né? Aí cidadania e igualdade, ele vai falar que esse senso de igualdade, que se a gente ler bem, a gente vai ver que na verdade ele está se referindo ao que a gente chama de equidade, né? Que é diferente de igualdade, que igualdade é você tratar de forma igual pessoas diferentes, enquanto que equidade remete a tratar de forma diferente pessoas que são diferentes, porque as diferenças precisam ser respeitadas, né? Então, lendo Seligman, a gente vai ver que na verdade ele está se referindo a esse tipo de igualdade, né? Que na verdade é a equidade. A temperança, que é outra coisa que tem a ver com a vivência de uma vida boa, que eu trago também apenas duas, só para ilustrar um exemplo. A questão da prudência e da modéstia, que são duas emoções absolutamente imprescindíveis, né? E tem realmente a ver com temperança. Falando de temperança, eu me lembro de Benjamin Franklin, quando ele descreve como foi o processo dele de autoconhecimento. Ele começou a fazer uma autoobservação e anotar as emoções que ele vivenciava ao longo dos dias.
E aí começou a perceber que para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais sociável, para ser uma pessoa mais funcional, para ser uma pessoa mais feliz, ele precisava cultivar algumas emoções, algumas características emocionais. E uma delas foi a temperança. Me chamou muita atenção a questão da temperança. E aí, essa temperança que ele vai falar que é exatamente essa moderação necessária, que às vezes a gente vive o que os gregos chamavam de híbris, que é o exagero, que é aquela coisa assim de um entusiasmo às vezes muito grande com a coisa, um apaixonamento tão intenso que a gente perde a prudência, que a gente perde o raciocínio, né? E aí ele vai falar exatamente disso, né? Da necessidade de temperança como sendo essa prudência, que é absolutamente necessária, e também ele fala da modéstia. Ele fala de outras tantas coisas, mas eu trago essas duas, que eu acho que são bons exemplos para a gente pensar, né, em como cultivar uma vida boa, segundo a perspectiva da psicologia positiva. E ele também vai falar sobre espiritualidade e transcendência. Tem livros que ele só fala transcendência, e tem livros que ele vai falar de espiritualidade e transcendência, que aí também tem uma gama de emoções. Eu destaco duas para servir de exemplo, né, que são os sentimentos de fé e de gratidão. E aí é bom lembrar, né, que a fé é uma fé irrestrita, não é uma fé religiosa necessariamente. Por exemplo, um ateu que tem a fé na humanidade está dentro também dessa característica aí, né, dessa perspectiva. Então, além disso, também existe a vivência da vida significativa. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, gente. Eu estou falando aqui sobre psicologia positiva. Se você achar que isso é interessante para alguém, compartilhe com as pessoas, tá? Enviem, encaminhem, convidem pessoas para assistirem, porque realmente é interessante a gente saber um pouquinho sobre como a psicologia encara o estudo científico da felicidade e quais são os achados, que já já eu vou chegar nisso aí. E no final eu vou ter o espaço para a gente interagir, eu vou poder ler as mensagens que vocês estão colocando, eu vou poder responder perguntas, tá legal? Então só para trazer essa informação. Então, como eu estava dizendo, na tríplice dimensionalidade que Seligman dividiu o estudo da psicologia positiva, né, em ter uma vida prazerosa, ter uma vida boa e ter uma vida significativa. Quando ele fala da vida significativa, ele vai falar muito apropriadamente sobre o altruísmo e o exercício da bondade, né, que algumas perspectivas vão chamar de caridade, né, que é essa benevolência, essa indulgência, esse perdão, que sem dúvida alguma fazem toda a diferença no relacionamento, nas situações vivenciais do nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso desempenho, para as nossas tarefas. Com certeza o exercício da bondade faz toda a diferença, e os estudos de psicologia positiva vão provar que fazer o bem faz bem, que é bom pra gente. É aquela fala, né, de quando você acende uma chama, você é o primeiro a se iluminar. Então é exatamente isso que a gente percebe no estudo da psicologia positiva, que a gente se beneficia quando começa a cultivar de forma deliberada e consciente essas emoções, essas perspectivas, quando a gente tenta cultivar isso em nossas personalidades, né? O que vai fazer toda a diferença? Todo mundo erra, todo mundo se equivoca. A diferença é o que a gente faz depois do erro. E os psicólogos dessa abordagem da psicologia positiva vão versar exatamente sobre isso, sobre a nossa atitude depois dos equívocos que nós todos cometemos, né? Então, na psicologia positiva, a gente resgata os estudos dos estoicos, os filósofos estoicos gregos, né? Dos epicuristas, sobre a questão da ataraxia, que é uma palavra feia, mas é uma coisa muito legal, que eu acho que todo mundo aqui que está me ouvindo quer ter na vida, que é a ataraxia, essa serenidade, essa imperturbabilidade, apesar de tudo, apesar dos pesares, apesar das adversidades tantas que a gente está vivendo atualmente, a gente se mantém sereno, tranquilo, com paz, com harmonia. Pois bem, essa ataraxia que é buscada, né, e os estudos práticos, os estudos empíricos em psicologia positiva vão versar sobre isso, sobre a possibilidade de ensinar as pessoas a vivenciarem isso, a terem isso de forma deliberada, e não apenas uma coisa esporádica, uma coisa pontual, não, uma coisa que realmente seja vivenciada de forma sistemática.
Então, Seligman usa uma sigla que eu acho bem interessante, porque consegue condensar em poucas letras realmente os vários estudos em psicologia positiva. Ele usa a expressão PERMA, P de pato, E de escola, R de rato, M de mobilização e A de amigo. Pois bem, PERMA, ele vai falar o quê? Que tem a ver com as grandes áreas dentro da psicologia positiva que geraram achados interessantíssimos. Quais são essas grandes áreas que têm grandes achados dentro da psicologia positiva, né? Existem vários artigos publicados em diversos periódicos científicos aceitos no mundo inteiro, periódicos Qualis A, Qualis B, então são realmente estudos extremamente interessantes. Então ele vai falar o quê? Que o PERMA, a letra P, remete a positive emotion, a emoção positiva, a vivência de emoções positivas. A letra E se refere à palavra inglesa engagement, que é compromisso, que é essa entrega que a gente vivencia aquilo que a gente faz, né? As nossas tarefas. O R remete à palavra inglesa relationship, que é relacionamento, são os relacionamentos de qualidade que nós vivemos, que fazem a diferença, né? Quando a gente se propõe a viver a felicidade. A letra M remete à palavra inglesa meaning, que é sentido, é significado, né? Essa vida significativa que eu falei agora há pouco. E a letra A, a última letra dessa sigla, desse acróstico, é accomplishment, que é o quê? Que é justamente as realizações, os sucessos que a gente tem na vida, que é possível estudar isso de forma prática, né? É possível criar metodologias científicas para estudar isso, e a gente vai, sem dúvida alguma, romper aquela lógica de mera prevenção de doença. Na psicologia positiva não tem esse foco, não vamos focar prevenir doença, porque isso seria reiterar a questão da doença, do patológico. A gente vai trabalhar com a questão da promoção de saúde. Porque o que é que a gente percebe logo que começa a estudar psicologia positiva? Que saúde não é contrário de doença. Por exemplo, existem pessoas que têm câncer e que são mais saudáveis do que pessoas que têm resfriado, por exemplo. Então, para algumas pessoas, um câncer é só mais um desafio. Enquanto que para outras um resfriado é o fim do mundo, ou a vida, ou os céus, ou o azar. E olha que eu não estou aqui falando de que essa Covid-19 é só um resfriado. De jeito nenhum, viu, gente? Não é não. Fiquem em casa. Isso é importante falar, deixar bem claro. Bom, temos achados científicos os mais diversos, inúmeros autores que estão falando sobre esses assuntos. Tem textos publicados, interessantíssimo, para leigos, né? Textos de como é que eu diria, publicizar a ciência psicológica, né? Textos para leigos que são interessantíssimos. Aí eu destaco o próprio Seligman, os livros de Mihaly Csikszentmihalyi, vou falar dele já quando falar de Flow, os livros de Ed Diener, que são bem interessantes, de um psicólogo israelense chamado Sahar, que também é muito legal, e não estou falando de dança baiana não, Sahar não tem nada a ver com isso. E também tem os livros de quem eu falei agora há pouco, o que foi Dr. Richard Wiseman, excelente autor também de diversos livros. Aí eu fiz aqui um apanhado de alguns dos achados tirados desses livros, para a gente perceber como é que a gente pode usar isso no nosso dia a dia, só a título de exemplificação de estudos estatísticos, né, a respeito da felicidade. Então, primeira coisa, primeiro grande achado: sucesso não traz felicidade. Isso é interessantíssimo, né? Porque a gente investe metade da vida, se não mais, em buscar sucesso, e não é o que realmente vai trazer felicidade. Sucesso não traz felicidade. Mas o que é que os autores acham? Percebem? Não acham apenas de achismo, não. Eles encontram nos estudos estatísticos que se sucesso não traz felicidade, felicidade traz sucesso. Isso é interessante, né? Isso me faz lembrar uma frase
lindíssima de Mohandas Gandhi, né, o Mahatma Gandhi, como a gente conhece. Ele diz que não há um caminho para a felicidade é o caminho. É exatamente isso, a gente não vai ser feliz quando conseguir isso ou quando conseguir aquilo. A gente vai ser feliz conseguindo essas coisas, buscando, na caminhada a gente vai ser feliz. Isso da gente ficar postergando a felicidade, isso é balela, isso é um problema, porque isso só retarda o processo e nos impede de vivenciar realmente a felicidade. A gente fica, quando eu passar no concurso público, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu comprar meu apartamento próprio, quando eu quitar meu carro, quando eu fizer isso, eu fizer aquilo, quando eu me formar, e aí nessa nunca é feliz. Pois bem, os estudos vão falar que se você vivencia a felicidade enquanto está buscando essas coisas, a probabilidade de você conseguir essas coisas é muito maior. Outro estudo interessante, hein, gente, aí pra gente pensar, ouvir música. Ouvir música impacta no fenômeno de bem-estar subjetivo. Ouvir música aumenta o nosso relato de bem-estar subjetivo. Ajuda a gente a ser feliz. É interessantíssimo a gente ver a questão da música, porque muitas vezes a gente vai, vou andar de carro aqui, por exemplo, ou vou no meu ônibus, no meu metrô, com o meu Walkman, Walkman nem existe mais, meu Deus do céu, que papo de velho, com o meu fonezinho de ouvido do celular, ouvir rádio, aí bota numa rádio de notícia. Tudo bem, você precisa ficar bem informado. Mas eu falei numa live recentemente uma fala de Marion Woodman, que é fabulosa, que vai dizer exatamente isso. Cuidado com a qualidade de informações que você consome, porque essas informações permanecem como um ruído de fundo da psique. Então é preciso a gente tomar muito cuidado com essa qualidade de informação, que a informação faz toda a diferença. E aí a música, no lugar disso aí, a gente pode ler, por exemplo, há muito tempo que eu extingui o uso de rádios para me informar, não sei quando tem uma situação muito extrema, claro, eu acompanho as rádios, e também nos horários em que eu estou ouvindo minha rádio de música no carro, dirigindo no trânsito, eu não tiro, no momento está ouvindo lá a notícia, obviamente que eu uso. Mas o que é que os estudos mostram? Que se você ouve pelo menos 3 músicas por dia, o seu relato de felicidade se amplifica exponencialmente. Apenas 3 músicas são capazes, melhor dizendo, de ter essa alteração estatística. Então, precisamos realmente implementar isso, né? Aproveitar esse momento que a gente está vivendo nesse isolamento social e ouvir música, que faz diferença. Outra coisa que faz diferença, preparar-se para envelhecer. Faz toda a diferença. As pessoas que têm previdência, ou seja, que conseguem prever e fazer alguma coisa com relação a isso, com vistas a ter uma velhice melhor, essas são mais felizes. Ter alguma fé, já falei agora há pouco, mas é bom repetir, né? Fé qualquer que seja a religião, ou se não for religião, se você é ateísta, ou se você é agnóstico, que você tenha fé na humanidade, se você tenha fé na ciência, isso faz diferença. Quem tem fé tende a confrontar melhor as adversidades. Outra coisa curiosa aqui que também achei interessantíssimo, e desde então, isso eu já tive contato há uns 3 anos, eu faço isso com certa frequência, é andar a pé. Sempre que possível, ande a pé. Obviamente que não agora, no período de isolamento social, né, gente? Tenhamos um pouquinho de noção. Que eu tenho visto muitas pessoas fazerem atividades físicas na rua. Eu acho isso um risco muito alto. Até porque existe uma coisa chamada saturação. A pessoa está lá de máscara, mas não está sabendo que quando a gente respira mais rápido, satura a máscara mais rápido por conta da atividade aeróbica. A máscara que duraria 2 horas, até 3, se fosse o caso, passa a durar apenas 20 minutos, 30 minutos, porque chega a saturação. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. E fora que existe estudo já mostrando que quando você está fazendo atividade física, a distância que você precisa ter das outras pessoas não é só de 1 metro, 1,5 metro, não. Chega a 20 a 40 metros por conta da respiração aeróbica. É preciso realmente tomar muito cuidado, né? Então, muito cuidado. Andar a pé quando acabar o isolamento social, tá? Outra coisa,
Ter pelo menos um amigo faz toda a diferença. Amizades significativas. Comer devagar, olha que interessante aí, atenção plena até mesmo na alimentação. É o mindfulness, né? O heartfulness, como alguns estão preferindo falar atualmente, né? Sentir o que você está fazendo ali e quando está se alimentando, sentir o sabor, a textura do alimento, isso faz diferença em termos de qualidade. E aí tem vários estudos que vão falar sobre isso, vão tentar ter inferências com relação ao fato de que você vai ter nutrientes melhor consumidos pelo organismo, mas também o fato de você estar vivenciando uma situação prazerosa, porque comer traz prazer, não tenho dúvida. Outra coisa também, desligar a televisão. Existem inúmeros estudos que mostram que existe uma relação inversamente proporcional. Quanto menos você assiste televisão, mais você relata bem-estar subjetivo. Interessante aí pra gente, hein? Outra coisa, pessoas que escrevem sobre suas próprias emoções positivas têm mais indício de felicidade. Tem até uma técnica psicoterápica que eu uso com alguns pacientes, que é chamada de diário da gratidão, que é o quê? No fim do dia, você pega seu diário, pega sua agenda, pega um papel e escreve 3 motivos pelos quais você pode ser grato naquele dia. No fim do dia você vai falar, naquele dia eu posso ser grato por esses 3 motivos. E aí elenca esses 3 motivos. Claro que tem que ser uma coisa sincera, não da boca para fora, né? E isso faz uma diferença enorme em termos de humor. Isso é um tipo de técnica psicoterápica para problemas com humor. Meditação, isso aí é chovendo molhado, porque tem muito estudo, mesmo antes da psicologia positiva, e agora então nem se fala sobre meditação, comprovando os benefícios em diversos aspectos, em termos neurobiológicos, em termos psicológicos, em termos sociais. Então, sim, a gente tem várias possibilidades. E o último desses itens, que são desses relatos de achados científicos, que eu gosto sempre de lembrar, é que é preciso também que a gente não leve tudo tão a sério. Olha, hein? Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Porque a gente precisa aprender a levar em conta que a gente não tem que ter roteirinho assim, eu vou fazer isso tudo que Danilo falou, vou ouvir 3 músicas por dia, vou andar, vou me preparar para envelhecer, cultivar minha fé, vou fazer... E aí nisso fica atulhado fazendo aquilo de uma forma muito focado demais nisso e não percebe que aquilo ali não é para ser levado tão a sério, porque isso vai ser um fator ansiogênico. Vai gerar ansiedade, vai gerar sofrimento, não vai cultivar realmente felicidade. Então precisa tomar realmente muito cuidado com isso. Aí eu trago, já no finalzinho da minha fala, os estudos sobre flow, que é traduzido para o português como fluxo e também como fluir. É o título de um livro maravilhoso, Flow, ou Fluxo, ou Fluir também, né? De Csikszentmihalyi, que é o que? Essa emoção de que quando você está fazendo uma coisa com engajamento, você está vivendo tão inteiramente aquilo que você não vê o tempo passar. É como se a coisa estivesse se fazendo através de você. Isso é estar em flow. É como a gente vê um artista, por exemplo, um músico compondo. Ele se entrega tanto àquilo que ele está fazendo, quando ele olha, meu Deus, já amanheceu, eu nem vi o tempo passar. Pois bem, essa sensação é de quem está vivendo flow. Então, inúmeros estudos vão falar que quem vive flow com frequência é mais feliz. Então, vive uma vida mais significativa, portanto, mais engajados, são pessoas mais felizes, né? Quais são as críticas que a psicologia positiva recebe? São várias, isso também a gente precisa levar em consideração, né? Muitas vezes a gente ouve dizer, isso é autoajuda. Calma lá, porque não é autoajuda. O que é que a gente vai ver? No finalzinho da década de 40, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a psicologia, que vinha estudando muito frequentemente o fenômeno aprendizagem e outros mais, personalidade, tantos outros. Nesse momento, ela muda o foco para estudar patologias mentais. Por quê? Porque os veteranos de guerra chegando em casa com as suas neuroses de guerra, como era chamado na época, hoje a gente chama de TEPT, né? É o transtorno de estresse pós-traumático.
elas vivenciando o transtorno de estresse pós-traumático, precisavam de tratamento e não tinha médico psiquiatra suficiente para tratar essas pessoas, e os psicólogos que existiam não tinham treinamento para tantas pessoas assim. E aí o que foi que aconteceu? As agremiações de veteranos de guerra começaram a investir, a pagar para os psicólogos fazerem especializações em psicoterapia, para estudarem psicopatologia. E isso gerou, dentro da história da ciência, para onde o caminho foi, né, o dinheiro foi, o caminho da ciência foi, eles começaram a estudar muito isso e acabaram deixando de lado a perspectiva saudável da vida. Pois bem, já que a perspectiva saudável não estava sendo estudada por ninguém, quem foi que assumiu sobre isso? Os livros de autoajuda, que não tem base científica. É bom a gente deixar isso bem claro, tá, gente? Então, psicologia positiva não é autoajuda. Existe base científica, existe estudo estatístico, existe estudo empírico, existe metodologia científica. É preciso realmente tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação, né? Mas é uma coisa importante. Vários estudiosos vão falar do papel do sofrimento para o robustecimento humano, para o crescimento e amadurecimento humano. Eu lembro de uma frase de Mário Quintana que diz assim: a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. E eu acho que isso é uma grande verdade, a gente precisa levar em consideração isso. Existe uma frase que eu cito muito, muitas pessoas que estão aí assistindo já me viram falar isso, né? Que mares tranquilos não fazem bons marinheiros. É um provérbio árabe que vai falar disso mesmo, que a gente, nas situações de tempestade, a gente se torna bons marinheiros. Obviamente que eu não estou fazendo apologia a sair por aí buscando tempestade. Eu estou dizendo que a gente aprende com elas, que elas virão. Quando a gente tem abertura e disponibilidade para usufruir dos aprendizados que elas trazem, a gente com certeza se robustece e se torna pessoas melhores, tá? É preciso também a gente lembrar que tristeza faz parte. Tem até uma publicação de Instagram que fala assim: tristeza faz parte. Aí tem o P cortado, né? Tristeza faz arte. Sim, porque a tristeza nos inspira realizações. Isso também é importante a gente levar em conta. É preciso a gente tomar cuidado com a autoestima alta. Eu falo muito isso para meus alunos de faculdade, né? A autoestima alta não é bom. A autoestima deve ser mediana, deve ser equilibrada. A autoestima baixa é ruim, a autoestima alta é ruim também. Porque, por exemplo, se a pessoa tem transtorno bipolar de humor, quando ela entra na fase de mania, ela fica eufórica e a autoestima dela pode ir lá para cima, por exemplo. E aí ela, nessa autoestima tão alta, diz que nada acontece com ela, que tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Então, por isso, ela pode fazer o que ela bem entender. E não é assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. Ok? Que mais? As emoções negativas têm um potencial de transformação. Isso é realmente uma verdade. Mas os psicólogos da psicologia positiva vão responder a essas críticas dizendo que isso está íncito na própria ciência também. A ciência não é ingênua de não perceber isso, né? De que a gente aprende com isso. O que a ciência tenta é estudar por que algumas pessoas são mais felizes do que outras e se a gente pode ensinar a felicidade, né? Então, vamos lá agora, eu vou fazer a parte da interação, respondendo as perguntas, os comentários. Vou pegar aqui o celular para dar uma olhada no que foi dito. Bastante comentários, maravilha isso. Poder falar com as pessoas, né? Vamos lá, Natália Valverde, Line Silva, aqui o pessoal falando do áudio logo no começo. Que mais? Aqui Isabelle Garrido falando da questão do dinheiro, né? Que realmente o dinheiro, como eu já citei, né? Ele pode influenciar na questão da felicidade até determinado nível. A partir desse nível ele pode trazer decréscimo de felicidade. Marisa, boa noite. Pois é, Marisa, boa noite para você também. Jussara também, boa noite. Maravilha. Aí a gente tem um monte de gente entrando, acenando. Marisa falando de Joana de Ângeles, né, Marisa? Maravilhosa. Vamos lá.
Aí Humberto Costa Júnior falando: oi, tio Dan, beijo de Camila e Bernardo, beijão. Essa gurizada aí é maravilhosa. Aqui, o otimista que é medroso pena só viver como se não tivesse amanhã, mas não quer ouvir falar em morte. Eu não entendi direito não, mas vou tentar adequar aqui a fala de Jacira, né? Na verdade, o otimista, eu diria que ele muitas vezes pode incorrer no risco da ilusão, como eu falei agora há pouco, mas é preciso levar em conta que é melhor ser otimista, né, do que ficar sofrendo por antecipação. Né? Obviamente que eu gosto de lembrar a fala de Ariano Suassuna, que ele diz que ele é um realista esperançoso, né? Por quê? Porque na visão dele, otimista seria uma pessoa iludida. A Darlene está falando de musicoterapia. A musicoterapia é diferente, tá, Darlene? Da questão de ouvir música para poder implementar felicidade. Musicoterapia é uma técnica, é uma profissão, tá? Então a gente precisa dar todo o crédito a essa profissão maravilhosa, que faz toda a diferença na prática, em especial com a saúde mental, tá? Então realmente é diferente, mas ouvir música faz bem. A fé move montanhas, Darlene está colocando aqui. A fé move montanhas de dificuldades, né, Darlene? A gente consegue perceber isso. A Isabelle colocou aqui que crê. Marisa colocou que comer traz prazer e produz afeto. Sem dúvida, né, Marisa? Agora também há que se ter temperança, como eu falei mais cedo, né? Ricardo Araújo está perguntando aqui se não tiver 3 motivos. Ele deve estar se referindo à parte que eu falei da técnica do Diário da Gratidão, né? Se não tiver 3 motivos, tenta se esforçar para lembrar. Se não conseguir, lembra de pelo menos um, se possível, né? Mas o ideal é que busque 3, porque muito frequentemente a gente não está atento para perceber os motivos para ter gratidão. Infelizmente, né? É muito comum que a gente não tenha essa abertura. Marisa está falando de alguma frase inesquecível que eu falei. Deve ter sido: bateu o eu leve para casa que é seu, né? Ou alguma coisa assim. Porque, sem dúvida. Cristiane Souza dando boa noite. Boa noite, Cristiane. Isabelle colocando: e qual o problema se fosse autoajuda? É porque, na verdade, a gente está falando de um estudo científico, né, Isabelle? Então, nesse caso aí, autoajuda não seria exatamente o ideal. Até porque tem muita autoajuda que só ajuda o autor, né? Infelizmente, isso é uma verdade, né? Eu já tive acesso a alguns materiais aí que são lastimáveis, não são realmente efetivos. A gente precisa tomar muito cuidado. Falta cientificidade, falta base, e muitos deles vêm com receitas prontas que não respeitam a singularidade das pessoas, né? O fato de que as pessoas são únicas, que têm caminhos únicos, que precisam ser respeitados como tal. Dete Menina Rosa Artesanato falando que fazer exercícios diários com naturalidade, isso faz toda a diferença, né? Aí aqui Darlene falando que é verdade. Marisa disse sim. Cristiane: aprende muito. A Isabelle coloca: como controlar a autoestima então? Ter um mínimo de equilíbrio, né? É preciso que a gente tenha temperança. A gente precisa ter equilíbrio para não estar focando demais na autoestima de forma a criar uma egolatria. Esse é o problema, né? A egolatria, de achar que é o máximo, e ser o máximo, infelizmente, é tornar os outros o mínimo. E é preciso a gente tomar realmente muito cuidado com isso. Tem que ter equilíbrio, saber. Existem estudos estatísticos que mostram que acidentes de trânsito acontecem muito mais frequentemente em pessoas que têm autoestima alta, justamente porque eles acham que com eles nada vai acontecer de ruim. É preciso tomar muito cuidado com isso, né? Jacira está perguntando sobre a diferença de autoestima e autoconfiança. A gente já está terminando. Eu vou deixar, então, esse assunto para a próxima live, tá, Jacira? O tempo está acabando aqui, já apareceu.
os 16 segundos que eu tenho, né? Marisa dizendo, é errado dizer que a dor é uma força de deslocamento para um homem. Sim, é um deslocamento, sai da inércia, né? Mas já estamos acabando, gente. Um grande abraço para vocês. Até a próxima semana. Estarei aqui próximo